Hoje estamos começando um capítulo novo, nem sempre essa mudança de capítulo, do jeito que está organizado, né, os capítulos e versículos na nossa Bíblia, nem sempre essa mudança de capítulo é uma mudança de assunto, às vezes nem deveria ter essa mudança de capítulo, ainda que a história seja uma continuação do capítulo 3, realmente é uma nova, um novo elemento na história. Então nós vamos falar sobre um elemento que não é gostoso, que é oposição, inimigos, pessoas querendo atrapalhar, pessoas querendo impedir o que está sendo feito. Então nós vamos ver nesse capítulo, nesses primeiros versículos hoje, do capítulo 4 de Esdras, nós vamos ver como surgiu, por que surgiu essa oposição. Vamos orar, vamos pedir que o Senhor nos dê discernimento, sempre para podermos aplicar isso na nossa vida, na geração de hoje. Senhor, nós somos gratos a Ti pelo registro histórico, não só o registro de acontecimentos, mas nós temos sempre na Tua Palavra, temos muitas instruções, muitas exortações, muitas coisas que precisamos buscar de Ti, o entendimento, mas temos nessas narrativas, temos nessas histórias registradas muitas lições valiosas, porque nós estamos passando por situações semelhantes, sempre existem aspectos semelhantes àquilo que aconteceu no passado, não é igual, por isso nós precisamos da ajuda do Senhor para saber como nós devemos aplicar. Claro que os tempos são outros, as nossas circunstâncias são outras, nós estamos muito mais próximos do fim de todas as coisas do que naquela época, mas nós podemos aprender, podemos ganhar muita sabedoria para saber como nós devemos agir. E queremos isso, queremos sentar aos teus pés, queremos ouvir aquilo que o Senhor tem para nos ensinar e pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então, Esdras capítulo 4 é uma continuação. Nós vimos como no capítulo 3, eles já tinham os que saíram do cativeiro, os que voltaram da Babilônia, eles chegaram a Jerusalém, as outras cidades, eles começaram a se estabelecer. O registro aqui em Esdras não fala sobre a vida de cada um, como é que eles voltaram para suas propriedades, tinha gente ocupando as suas propriedades, as propriedades que eram das famílias. Nós não sabemos sobre esses detalhes. O registro histórico só fala sobre esse aspecto central, que é restauração. Restauração, principalmente no livro de Esdras, principalmente da casa de Deus. Depois, em Neemias, vai falar sobre restauração dos muros da cidade, restauração da cidade de Jerusalém. Mas a primeira coisa a ser restaurada foi o altar, depois os fundamentos do templo. Então isso nós vimos no capítulo 3. E para a gente fazer a conexão com o capítulo 4, eu vou lembrar Esdras 3, versículo 3, que comentamos isso, mas é importante lembrar que tinha esse elemento. Esdras 3:3 fala que eles, todo o povo de Israel, no 7º mês, eles se reuniram em Jerusalém, eles seguiram a direção que tinha na lei de Moisés sobre as datas importantes, as datas das festas. Então eles se juntaram em Jerusalém como se fossem uma só pessoa, todos com o mesmo pensamento, e foram restaurar o altar de Deus. Mas no versículo 3 menciona esse aspecto que agora vai ser importante no capítulo 4, que são os inimigos, que são um fator de perigo, um fator de conflito dentro da terra. Israel, desde sempre, era cercado por países, por povos, por outras nações
que eram contra Israel. Isso vem lá de trás. Hoje não é diferente. Mas também, à semelhança de hoje, esse povo que voltou da Babilônia encontrou dentro da terra, habitando na terra, tinha gente lá. Não era uma terra que foi todo mundo embora para o cativeiro, quando eles voltaram não tinha ninguém lá. Hoje, na história moderna, nós temos Israel, que tem um processo dos judeus voltarem para a sua terra, principalmente desde o século XX, até no final do século XIX, já tinha alguns, mas com muita dificuldade, voltando para Israel, mas principalmente no século XX, desde o início do século XX, desde o final da Primeira Guerra, houve uma abertura, nem sempre com muita facilidade, mas houve uma abertura para que os judeus de outros países que tinham sido espalhados pudessem voltar para a sua terra, a terra tradicional, a terra que eles tinham habitado, e que agora, nos tempos modernos, houve um espaço muito maior. Nessa época que nós estamos vendo, foram 70 anos, mas como nós vimos, uma boa parte, a última leva que foi para a Babilônia, ficou 50 anos na Babilônia. Então, eram 70 anos de cativeiro, mas desde as primeiras deportações. Algumas pessoas, e talvez o grupo principal, maior, foi 50 anos, desde quando o rei Nabucodonosor veio e destruiu a cidade, o templo, e matou o rei Zedequias e tudo mais. Então, esse espaço de tempo é bastante tempo, 50, 70 anos, mas muito menor do que 1.800, 1.900 anos que os judeus ficaram fora da sua terra, desde os tempos em que Roma destruiu Jerusalém no ano 70 e fez mais uma dispersão no ano 135 da era cristã. Então, quando os judeus, nas duas ocasiões, quando o povo de Israel voltou para a sua terra, é claro que eles não encontraram a terra vazia, desocupada. Eles encontraram pessoas. Então, imagine se depois de 50 anos, o povo que estava nas casas, nas propriedades, nas cidades, eles não falaram assim: poxa, bem-vindos de volta, tudo bem, nós vamos desocupar todas as casas, as propriedades. Eles devem ter oferecido alguma resistência. A Bíblia, o registro histórico, não fala sobre esses aspectos, mas com certeza isso já gerou algum conflito. Então, em Esdras 3:3, fala: apesar do terror que estava sobre eles, por causa dos povos das outras terras, firmaram o altar sobre as suas bases e ofereceram sobre ele holocaustos. Então, nesse momento, já apenas alguns meses depois deles terem retornado da Babilônia, eles estavam lá, mas eles sentiam terror, eles sentiam medo, eles não estavam ali à vontade. Eles foram para Jerusalém para restaurar o altar, e depois houve, alguns meses depois, houve o lançamento dos fundamentos, mas eles estavam sentindo medo, eles estavam sentindo dificuldade por causa desses outros povos. Aqui fala por causa dos povos das outras terras, mas isso pode dar a ideia assim, de que eles estavam fora de Israel. Não, eles eram de outros povos, de outras nações, mas eles estavam habitando na terra de Israel. Então, essa é a situação. Então, quando nós começamos, eles sentiram medo, mas no capítulo 3 não acontece nada. Eles levantam o altar, não enfrentam oposição, eles depois lançam os fundamentos, e quando eles lançam os fundamentos, eles fazem uma grande festa, eles cantam, tocam trombetas,
depois tem um brado misturado de alegria e de tristeza, e o último versículo do capítulo 3 fala que esse som do choro e também da celebração, esse som se ouviu de muito longe. Então, no momento da restauração do altar, parece que tudo foi bem quieto, comportadinho, eles não fizeram muito alarde. Mas quando eles lançaram os fundamentos da casa que seria construída, né, da casa que seria restaurada, eles fizeram uma grande celebração, que vimos na última aula, e o som dessa celebração se fez ouvir de muito longe. E, embora não tivesse internet, televisão e nossos meios de comunicação de hoje, as coisas se espalhavam rapidamente também naquela época. Então, o povo que morava em Jerusalém, tinha gente que não fazia parte, que não era desse grupo que estava restaurando a casa de Deus. Então, eles ficavam sabendo, eles ouviam o barulho, eles viam a movimentação, e isso foi sendo espalhado rapidamente de boca em boca para muita gente. Então, o capítulo 4 começa assim, Esdras capítulo 4, versículo 1, quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram que os que voltaram do exílio estavam edificando o templo ao Senhor Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram. Então, aqui nós temos, versículo 1 já caracteriza, já identifica, e isso é importante porque a primeira abordagem, a primeira maneira que essas pessoas foram falar com o povo de Israel, o povo que estava ali edificando a casa de Deus, não foi um diálogo agressivo, eles não vieram inicialmente falando: o que vocês estão fazendo, nós vamos acabar com vocês, vocês não podem fazer isso. O versículo 2 fala que eles chegaram, eles viram que tinham lançado os fundamentos, eles ficaram despertados, houve assim um interesse, e eles chegaram para Zorobabel e os líderes das famílias, e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscamos a vosso Deus, como também lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe para aqui. Porém, Zorobabel, sempre essa liderança em harmonia. Zorobabel, descendente de Davi, da linha real. Jesua, descendente dos sumos sacerdotes. E os outros cabeças de família de Israel. Então, nós temos essa liderança unida do povo. Um descendente de Davi, um sacerdote e os outros cabeças das famílias. Tudo baseado sempre nessa unidade fundamental da nação, que eram as famílias. Então, os cabeças de famílias, porque as famílias eram não só pai, mãe, filhos imediatos, mas depois que os filhos eram crescidos e casassem e tivessem filhos também, então formavam um clã, né, uma família grande. Então, tinha os chefes, os cabeças das famílias. Então, o povo era organizado por famílias e tinha os chefes, os cabeças de famílias. Então, eles responderam, nem fala que eles ficaram discutindo ou conferindo, será que sim, será que não? Eles já foram respondendo, e pode parecer uma resposta muito brusca, muito agressiva, muito sem necessidade. Poxa, o povo vivia ali na mesma região. Nós vamos ver nós vamos lembrar quem eram essas pessoas. E eles fizeram uma proposta amigável. Nós queremos ajudar. Vocês estão fazendo um templo, a gente quer fazer parte. Deixe que a gente
deixa a gente fazer uma parceria, vamos construir junto com vocês. Mas Zorobabel e Jesua e os outros líderes falaram assim: não convém, versículo 3, que vós e nós edifiquemos casa a nosso Deus. Nós sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então, eles não permitiram, não quiseram conversa, não quiseram fazer um entendimento, então vocês podem fazer isso, ou que bom que vocês querem ajudar, mas tudo bem, a gente está tudo sob controle, nada de amigável. Eles já foram falar assim, não convém. Tem uma tradução que parece que fala, nós não temos nada em comum, nós não temos... porque esse povo veio e falou assim, nós também sacrificamos ao mesmo Deus, nós somos o mesmo, nós servimos o mesmo Deus, porque desde os tempos, esse é o tempo, esse rei da Síria que eles citam no versículo 2, os dias de Esar-Adom, isso vai lá atrás, antes do cativeiro da tribo de Judá. Então, vamos relembrar. Então, a primeira coisa é esse diagramazinho aqui, resume essa situação aqui dos inimigos e do povo de Deus. Então, nós temos dois grupos aqui, e nós estamos chamando inimigos porque... A Bíblia, né, a Escritura, no capítulo 4, versículo 1, fala, ele já identifica, são os adversários de Judá e Benjamim. Como eu disse, foi importante identificar, porque do contrário nós poderíamos ficar em dúvida, nós poderíamos pensar, por que essa animosidade, por que essa forma muito radical de rejeitar qualquer ajuda? Mas eles foram identificados como inimigos. E aí sempre tem as entrelinhas. E vamos primeiro falar quem são, para depois entender um pouquinho por que eles já foram identificados imediatamente como inimigos. Então nós temos aqui, já no versículo 1, nós temos os inimigos, os adversários, vamos falar quem são. E nós temos também uma coisa que eu quero chamar a atenção, acho que eu já devo ter mencionado isso em aulas anteriores, mas o livro de Esdras, eu acho que o livro de Neemias também, não só na hora que chegaram, é muito interessante quantas vezes nesses capítulos, já começou chamando assim, nos primeiros capítulos de Esdras, mas vai continuar nos capítulos 5 e 6, os próximos capítulos de Esdras, vai sempre chamando esse povo que voltou da Babilônia, eles são identificados. É como se houvesse uma necessidade de distinguir entre eles e os outros que habitavam na terra. Porque, como eu disse, quando eles voltaram da Babilônia, já tinha gente morando, tinha habitantes da terra. Tinha gente lá. Quando houve o cativeiro, tanto o cativeiro das 10 tribos, que aconteceu no ano de 722 a.C., quando aconteceu isso, eles levaram uma boa parte da população, mas eles nunca levavam todo mundo. Sempre ficavam alguns. Então tinha um remanescente, tinha um restante do povo de Israel que ficou na terra. Tanto no cativeiro das 10 tribos, quanto também no cativeiro, o livro de Jeremias nos fala a respeito de todas as deportações, mas o próprio Jeremias ficou com um grupo, uma boa parte desse grupo que ficou foi embora para o Egito, mas sempre ficaram alguns na terra. Então, o povo de Deus, nós temos os adversários, e nós temos o povo de Deus, né? Esse confronto que existe desde sempre, desde o Jardim do Éden. Deus falou, olha, vai ter inimizade entre o descendente, ou a descendência da mulher e a descendência da serpente.
Então, tem uma linhagem, tem um grupo. Desde o livro de Gênesis, nós sempre encontramos pessoas que estão seguindo a Deus e outras pessoas que não estão. E tem guerras, tem conflitos. Toda a história de Israel tem Israel em oposição ao Egito, ou em oposição aos cananeus, ou em relação a outros povos em volta de Israel. Então, sempre existe esse conflito. Isso é uma característica, até que Jesus venha e traga paz para sempre, resolva os conflitos para sempre, e limpe a terra daquilo que existe dentro de nós mesmos. Então, sempre vai ter isso. Mas aqui é interessante como ele qualifica, como que ele chama o povo de Deus. Então, quando os adversários de Judá ouviram que os que voltaram do exílio, parece que até a tradução literal seria os filhos do exílio, às vezes fala assim, os que voltaram do cativeiro, os que voltaram do exílio, eles são identificados. Nós vamos continuar falando um pouco sobre isso nessa aula, mas é muito importante entender quais são os dois grupos. E eu coloquei aqui no centro, eles estão brigando sobre o quê? Então, nós temos os dois grupos que estão em oposição um ao outro, e nós temos... qual que é a questão? Porque, pelo menos até aqui, pode ter havido, eu imagino, na minha leitura das entrelinhas, eu imagino que quando os exilados voltaram do cativeiro, quando eles chegaram, eles não foram muito bem recebidos por esses habitantes da terra, porque eles estavam ocupando todos os... Provavelmente não tinha casas desocupadas, não tinha terrenos, lavouras sem dono. Provavelmente tinha gente em todo lugar, nas casas, nas cidades, devia ter pessoas lá morando. Então, como que aconteceu essa transição? Como é que os que voltaram encontraram suas casas dos seus ancestrais, dos seus antepassados? Como que eles entraram? A Bíblia não fala, eu não sei como é que aconteceu isso. Mas nós sabemos nos tempos modernos que tem criado guerra após guerra. Desde que os judeus voltaram para Israel, tem havido conflitos contínuos entre os judeus que voltam e aqueles que estavam lá, talvez há várias gerações ou muitas gerações. Mas qual era o problema? Aqui o problema não está sendo colocado como vocês têm direito à terra ou não. Aqui a questão que os adversários chegam até usando uma tática de amizade, de aliança, mas a questão vocês estão construindo um templo e nós queremos ajudar. Quer dizer, a questão era o templo. Esse era o problema. Em outras épocas, nós até coloquei aqui embaixo, porque a história de Esdras e Neemias, que vai dar continuidade, primeiro houve uma restauração da casa de Deus, e depois, no tempo de Neemias, eles foram restaurar os muros da cidade, ou seja, eles foram restaurar a cidade de Jerusalém. Isso também vai causar conflito. Então, nós temos conflito com a casa de Deus e nós temos conflito com a cidade de Jerusalém. Claro que isso tem grandes significados para nós espiritualmente e literalmente também, porque imaginem, gente, isso aqui aconteceu há 2.500 anos por aí, essa história aqui. Nós estamos 2.500 anos depois desses acontecimentos e o conflito é o mesmo. Se os judeus tocarem naquele monte do templo, naquela região sagrada, se falarem até de orar, de fazer alguma
algum culto religioso, se forem tocar, e nem se fala, nem se pode mencionar a reconstrução do templo lá, causaria uma guerra mundial. É um nervo, assim, um centro de nervos do mundo inteiro, da região, mas afeta o mundo inteiro. Então, é interessante a gente ver que as coisas continuam. A cidade de Jerusalém é uma causa de conflito. Jerusalém é a capital de Israel, não é? Vai ser a capital de um outro estado palestino. Então, Jerusalém é um centro de conflito e, lógico, a casa de Deus. Então, vamos ver aqui, vamos só lembrar rapidamente, claro que não vamos ter tempo de voltar muito assim e lembrar muitos detalhes, mas nós temos uma chave aqui no versículo 2. Quem eram essas pessoas? Eles chegaram, eles são chamados de adversários, como eu disse, uma das razões porque Zorobabel e os outros que estavam com ele não deram uma resposta pacífica para eles, é que eles já sentiram, a situação, como nós vimos no capítulo 3, versículo 3, já havia uma tensão, eles estavam com medo, provavelmente já tinha saído bastante faíscas, então eles não estavam encarando, nenhum lado estava encarando o outro como aliados, havia mesmo uma tensão, e é muito natural, assim como é natural que os palestinos hoje, eles tenham, assim, isso já mais de 100 anos depois que os judeus estão ali habitando na terra, e mais de 70 anos depois que eles se tornaram um Estado independente, os palestinos continuam brigando e sentindo que eles estão sendo deslocados injustamente. Então, é muito natural pensar isso, é muito natural que essas pessoas pensem, puxa, a gente estava aqui, como é que vocês chegam e falam, chega para lá que essa terra é nossa? Então, agora, essas pessoas, então, já eram mais ou menos identificadas, né? Naquela época não tinha essa dúvida quem eram, mas para o nosso entendimento, eles definiram quem eram eles, porque eles falam assim, nós buscamos, versículo 2, nós buscamos a vosso Deus, como também lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos trouxe para aqui. Então, se você voltar, acho que a gente pode até não ler o texto todo, mas o capítulo que explica isso em detalhes é 2 Reis 17, segundo livro de Reis 17, que é o capítulo que fala a respeito do fim das 10 tribos, do fim do reino de Israel, e isso aconteceu uns 130 anos antes do cativeiro de Judá e Benjamim, que foram para a Babilônia. Então, mais de 100 anos antes de Deus julgar Judá e Benjamim, Deus já havia julgado as 10 tribos, porque eles tinham se apostatado antes e de uma forma mais regular, assim, eles não voltaram, eles não tinham voltado para Deus, né? Judá teve vários retornos para Deus ao longo da história, mas assim, nunca houve um rei que realmente voltasse ao Senhor de todo o coração no reino de Israel. Mas o que relata em 2 Reis 17, explica tudo, por que Deus foi tão duro com o povo, por que Ele permitiu que eles fossem levados para o cativeiro, mas aí explica o que aconteceu e quem são essas pessoas que estão nesse lugar, depois que os exilados voltaram da Babilônia. Então, em 2 Reis 17, versículo 24, fala que o rei da Síria trouxe gente de Babilônia
de Cuta, de Ava, de Amate, de Sepharvaim, e a fez habitar nas cidades de Samaria, em lugar dos filhos de Israel. Tomaram a Samaria em herança, habitaram nas suas cidades. Então, o que aconteceu? Resumindo, mas ainda precisamos olhar uma coisa aqui. Então, o povo, sempre lembrando, quando havia um cativeiro, nunca levava 100% das pessoas embora. Levava geralmente os que tinham propriedades, os que eram líderes, os que eram prefeitos, os que eram sacerdotes, os que tinham cargos, os que eram mais inteligentes ou que tinham mais posses. Enfim, eles levavam o grupo principal, mas as pessoas mais comuns, as pessoas que não tinham talvez muitas posses, eles deixavam na terra. Então, eles levavam aqueles que poderiam organizar, aqueles que poderiam... a ideia, tanto da Síria quanto da Babilônia, em levar para o cativeiro, era tirar a possibilidade dessas pessoas de formar uma rebelião, de se levantar e lutar contra esse império. Então, o rei da Síria, Babilônia, não tinha esse costume, mas a Síria tinha um costume de fazer assim: tira o povo de Israel, e em outro versículo ele fala para onde que eles levaram, né? Eles levaram, no versículo 6, segundo Reis 17, 6, ele fala que ele deportou Israel para a Síria, ele os fez habitar, aí fala o nome de cidades, né? Então ele tirou o povo de Israel e foi distribuindo em cidades do reinado do império dele. Mas para não ficar também uma terra desabitada e sem ninguém, mesmo ele deixando alguns israelitas lá, ele levava gente de outros reinos, que ele também não queria que se tornassem rebeldes contra ele. Então a ideia era fazer uma salada, fazer uma mistura, né? Leva o povo do Brasil embora e traz de Uruguai, Paraguai, Bolívia, não sei de onde para cá, se fosse nos dias de hoje. Então, assim, era tirar uns e levar para longe, e depois tirar os povos de longe e trazer para onde estavam o povo de Israel. Então, é isso que ele fala no versículo 24. Ele trouxe gente de Babilônia, etc., de vários lugares, e ele trouxe para aquele lugar. E aí o que aconteceu? Esse povo estrangeiro, então, o que eu estou colocando aqui? Esses inimigos de Esdras 4, esses inimigos eram os habitantes da terra, eram as pessoas que estavam habitando ali. Mas quem eram esses habitantes da terra? Eles eram israelitas, tinha gente que era os descendentes das várias tribos de Israel, das 10 tribos, e Judá e Benjamim também, provavelmente, aqui não cita, mas provavelmente tinha gente de todas as tribos, né, alguns remanescentes, mas tinha estrangeiros, porque, como eles mesmos falaram, assim, nós estamos adorando o seu Deus desde o tempo dos reis da Síria que nos trouxeram para cá. Agora, o que aconteceu nessa mistura? O que aconteceu foi uma mistura, e era exatamente essa a estratégia da Síria: misturar tudo, tirar a identidade. Então, era um povo que não tinha, nem era gente da Síria, de outras cidades, de outros povos, e nem eram israelitas, eles eram uma mistura. E essa é a origem daquele povo que tinha no tempo de Jesus, que eram chamados samaritanos. Quem eram os samaritanos? Eram os descendentes dessas pessoas aqui. E eles eram uma mistura de raças. Lembrem, isso é um ponto difícil às vezes de entender no Antigo Testamento, porque às vezes parece que Deus não quer mistura de raças, Deus quer uma raça pura. Deus não tem problema com raça, Deus ama todos da mesma forma.
mas Deus quer a pureza de adoração. Deus quer um coração puro. E a razão de não misturar é para não misturar deuses pagãos, costumes pagãos. Qual era um dos costumes piores, que inclusive cita aqui? Um dos costumes abomináveis a Deus era dos pais pegar os filhos e queimar no fogo como sacrifício aos deuses deles. Então Deus abominava isso. Isso era uma coisa cruel, uma coisa desumana. Como que você pode entender um pai, uma mãe oferecer um filho para um Deus queimando no fogo? Então, Deus abominava essas coisas e ele não queria que o povo dele ficasse com essas coisas misturadas. Ele deu uma lei, ele mostrou como servir a Deus com pureza. E ele não queria essa mistura. E isso é um assunto muito complexo. Pode parecer simples, mas é muito complexo. E eu gosto de observar que nós fazemos todas as coisas ao contrário do que Deus, assim, nossa tendência é fazer as coisas ao contrário. Quando Deus quer que a gente seja separado, à parte, nós nos misturamos até hoje. E quando Deus quer que nós sejamos abertos, inclusivos e amorosos, nós somos sectários e fechados. Então, é muito impressionante como a gente tem uma tendência de fazer as coisas ao contrário. Mas vamos entender essa mistura, então. Só rapidamente revisando, relembrando a história de 2 Reis 17. Então, o rei da Síria tirou o povo de Israel, levou lá para longe. E tanto é que a gente nunca mais sabe o que aconteceu com essas 10 tribos, que são chamadas 10 tribos perdidas de Israel, porque o texto bíblico e a própria história não nos conta o que aconteceu com as 10 tribos que o rei da Síria levou para outras nações. Nós sabemos do cativeiro da Babilônia, mas das 10 tribos nós não sabemos. Agora, esse povo que o rei da Síria trouxe de outras nações e colocou na terra, no lugar das 10 tribos, o que aconteceu com eles? Segundo o Reis 17 conta, eu vou resumir. Eles chegaram lá e eles começaram a fazer abominações do jeito deles, e Deus permitiu que alguns leões viessem e os leões mataram alguns. Então o povo ali ficou com medo, e a ideia pagã, a ideia que tinha naquela época e que, de certa forma, tem caras diferentes, mas de certa forma é a ideia de hoje, é que cada povo tem seu Deus e cada região tem seu Deus. Então, mesmo que fosse um povo vindo de fora, eles estavam em Israel, eles estavam sendo devorados por leões porque eles não sabiam como tratar o Deus daquela região. Então, eles mandaram falar com o rei da Síria, nos ajuda aí porque nós estamos aí morrendo, e acho que é porque o Deus dessa região aqui está bravo conosco. Então, o rei da Síria pegou um sacerdote do povo de Israel, e lembra que o povo de Israel, eles também não estavam servindo, essas 10 tribos não estavam servindo a Deus do jeito certo, mas eles também faziam essa mistura. Era Baal e Deus junto, era outros deuses e Deus junto. Então, mas o rei da Síria pegou um sacerdote e mandou ensinar lá nesses habitantes da terra, fala assim, ensina como é que faz para servir ao Deus, para que esses leões parem de nos devorar. Então, o que aconteceu? Eles foram, o sacerdote foi lá, ensinou, e eles fizeram uma mistura. Eles fizeram uma salada de raças e uma salada de religiões. Olha o que diz em 2 Reis 17, versículo 32. Temiam ao Senhor, esse povo aí,
temiam ao Senhor. Eles tinham medo do Senhor, porque tinha esses leões comendo, devorando alguns deles. Temiam ao Senhor, mas dentre os do povo constituíram sacerdotes dos lugares altos, os quais exerciam o ministério nas casas, nos lugares altos, que não era o culto correto a Deus. Versículo 33. Temiam ao Senhor, mas também serviam seus próprios deuses, segundo o costume das nações, dentre as quais tinham sido transportados. Até o dia de hoje, fazem segundo os antigos costumes. Então, eles temem ao Senhor, mas depois falam no versículo 34, não temem ao Senhor porque não fazem do jeito que Deus mandou. Então, isso é só para a gente lembrar quem são essas pessoas. Essas pessoas que começou lá atrás, no tempo do cativeiro das 10 tribos e continuava até esse tempo presente. Então, isso aqui é o quadro, esse aqui é o contexto onde está acontecendo tudo isso. Então, nós temos inimigos. Por que eles são inimigos? Porque, no fundo, quando eles chegaram, falam assim, deixai-nos edificar convosco, porque nós buscamos a vosso Deus. Eles não falaram assim, a gente busca Deus, mas a gente mantém os nossos deuses também. Mas o povo sabia disso. Então, eles estavam... eles faziam essa mistura, mas eles queriam fazer parte da construção da casa de Deus. Mas é muito evidente que eles não tinham boas intenções, porque a partir do momento que o povo não deixou cooperar na construção, eles começaram, versículo 4, então o povo da terra, esse povo da terra, pôs-se a desanimar o povo de Judá, a atemorizá-lo para que não continuasse a construir. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano durante todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dario, rei da Pérsia. Então, foi aqui que iniciou um processo contínuo. Depois nós vamos ver que isso vai continuar durante todo o tempo do livro de Esdras e todo o tempo do livro de Neemias. E nós vamos ver isso também no livro de Esther, que é essa mesma época. Então, tem muitos adversários, tem várias estratégias diferentes, mas são estratégias para impedir, e o grande problema era a casa de Deus. Eles sentiam que se a casa de Deus fosse edificada, eles iam perder controle. Então, tem várias coisas que nós vamos continuar explorando, entendendo mais, mas é muito importante a gente lançar esses alicerces. Então, em primeiro lugar, nós temos aqui um grupo que é misturado. Tem gente que tem descendência do povo de Israel, tem gente que é misturado, tem gente que é descendente de outras nações, mas eles têm um culto misturado. E nós vamos ver isso na sequência desses relatos, essas pessoas que estão, esses habitantes na terra, claro, eles já estavam lá, no tempo do rei da Babilônia, depois agora que Ciro dominou toda essa região, eles tinham um governo, eles eram submissos aos reis de Babilônia ou da Pérsia, mas eles tinham os governadores, isso vai aparecer nesses livros, tinha pessoas que eram chamadas de governadores, oficiais, escribas, eles tinham os cargos, eles eram pessoas, como no tempo de Jesus, o rei Herodes, ou Pilatos, eles eram pessoas que eram abaixo do imperador de Roma, mas além dessas pessoas, que às vezes nem eram do povo de Israel, dentro de cada povo tinha gente com cargos. No tempo de Jesus, os sacerdotes judeus, eles tinham relação com a política, eles tinham relação
com os governos. Isso aqui também é um ponto muito importante para entender. Então, nós já vou voltar nisso, mas, em primeiro lugar, eu quero chamar atenção para esse momento em que surge a oposição. Eu fiz até uma relação de quantas coisas boas tinham acontecido até esse momento, para o povo, para esses exilados. Até aqui, até o capítulo 4, claro que eles eram um povo pequeno, era algo muito modesto, mas as coisas estavam caminhando muito bem, eles estavam no momento de muitas vitórias. Estou chamando essa aula assim, depois de muitas vitórias, surge a oposição. Então, isso é muito importante para a gente entender. Isso é um padrão. Não existe, nem quando o estabelecimento do reino de Deus lá atrás, com Abraão, com Moisés, com Josué, quando eles estavam chegando e começando tudo e colocando os alicerces, eles tiveram muita oposição. Eles passaram anos de escravidão no Egito. Então, a história do povo de Deus, para eles entrarem na terra de Canaã, tiveram que enfrentar todos aqueles povos cananeus. Então, a história do povo de Deus é sempre uma história de conflito, de oposição. Não é uma situação fácil. Então, vamos recapitular o que aconteceu agora aqui no livro de Esdras, desde o primeiro capítulo. As coisas começaram muito bem. O rei, a autoridade máxima, diferente do tempo do Egito, que o faraó era contra, o rei Ciro, ele é um rei que está dando a ordem, o decreto, vocês podem voltar. Então, eles tinham o apoio da pessoa mais alta, da pessoa de posição mais elevada. Então, eles contavam com o apoio do rei da Pérsia, eles contavam com a bênção de Deus para poder, as pessoas que foram tocadas por Deus, para voltar do cativeiro para Israel. Então, Deus moveu, Deus estava planejando e apoiando e tomando a frente em tudo. Então, eles tiveram ajuda do rei para poder ter recursos, eles tiveram todos os objetos sagrados do templo foram devolvidos, eles conseguiram chegar, né, bem lá em Israel, eles fizeram oferta, todo mundo se reuniu como se fosse um só homem lá em Jerusalém, tudo está acontecendo maravilhosamente bem. Então, eu quero que você sinta esse contexto de sucesso. Eles estão surfando, né, numa onda de sucesso. Eles estão num momento de muita facilidade, de muita coisa boa acontecendo. Então, eles estão vivendo isso. Restauraram o altar, lançaram os alicerces, estavam com medo, né, quando colocaram o altar, mas nada aconteceu. E aí eles lançaram os fundamentos, e aí fizeram uma grande celebração. Então, até agora, não tem nenhuma derrota, nenhum retrocesso, tudo está caminhando bem. Então, isso é um ponto importante para entender. É um padrão no plano de Deus. Se você pegar a vida de Davi, por exemplo, ele estava lá esquecido, o mais novo dos 8 irmãos, e ele que tinha que fazer o serviço mais simples, mas quando Deus o chamou pelo profeta Samuel, as coisas começaram a acontecer na vida dele também. E ele recebeu a unção de ser o rei, e aí ele foi enviado para levar mantimentos para os irmãos dele, mas aí ele teve a oportunidade de matar Golias, Deus fez aquilo com ele, depois ele foi chamado para a corte do rei Saul, e ele começou a ter vitória atrás de vitória, vitória atrás de vitória,
Então, esse cenário de sucesso, isso muitas vezes acontece na vida de pessoas que são usadas por Deus, que são chamadas por Deus. Deus vai chamando, Deus vai abençoando, mas chega um momento em que essa situação pode mudar. E é um padrão, né? Vai encontrar oposição. Davi teve que, tudo virou, ele teve que fugir para não ser morto. Enfim, né? Nós podemos estudar vários, né? Paulo, quando Deus encontrou com ele, também começou a ter um ministério, mas depois ele fugiu, ficou anos no deserto. Então tem esse padrão de oposição. Isso faz parte e muitas vezes vem exatamente no momento crescente, exatamente no momento de muita, até de euforia. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado e não cair na armadilha de pensar, puxa, está indo tudo muito bem, eu estou fazendo as coisas e Deus está comigo e eu não tenho medo de ninguém e tudo vai dar certo. Deus realmente protege, Deus guia, Deus é nosso defensor, mas Ele não impede que venha oposição, e a oposição é necessária muitas vezes para produzir algo que Deus quer produzir dentro de nós. É importante para o próprio povo. Então, aqui, eles então enfrentaram, depois de tantas coisas boas que foram acontecendo, eles foram enfrentar essa oposição. E agora eu quero chamar a atenção para essa palavra exilado, quero só, assim, uma coisa interessante, me chama bastante atenção, porque o caminho de Deus, né, ao longo de toda a história do plano de redenção, todo o plano de Deus nas Escrituras, nós temos essa situação em que Deus ele está apurando, ele está selecionando. A gente tem o que nós chamamos de um avivamento de Gideão, quando Gideão tinha um exército de 32 mil soldados para enfrentar um exército muito maior, e Deus foi falar assim, não, manda embora, até reduzir para um grupo de 300. E a história é assim, Deus foi de toda a humanidade no tempo do dilúvio, ficou só com Noé e sua família, sempre tem essa linhagem que até faz a gente pensar, mas Deus, o Senhor não se importa com todos os outros? Quanta gente, tem as outras nações, tem povos em outros lugares. A Bíblia mostra claramente que Deus tem um plano para toda a humanidade, Deus ama todos. Então, por que esse processo seletivo? Por que vai reduzindo? Mas antes de tentar responder isso, nós estamos aqui, eu quero mostrar essa linha do remanescente nessa época, porque nós tínhamos as 12 tribos de Israel, né, estavam divididos, estavam, né, no reino dividido, tinha toda aquela história lá, mas eram as 12 tribos, e aí primeiro as 10 tribos vão embora para o cativeiro pela Síria, depois o cativeiro babilônico com Judá e Benjamim, e aí nós temos, como eu expliquei, tem as pessoas que ficavam na terra e tinha as pessoas que foram para outros lugares. E das pessoas que estavam, das 10 tribos, nós não sabemos o que aconteceu com eles, no cativeiro deles. Os que foram para a Babilônia, nós vimos que voltou, depois vai ter, né, outras levas, né, outros retornos, outros grupos voltando da Babilônia, mas é uma minoria que volta. É uma minoria, mas o plano de redenção, isso é muito claro aqui, por isso que eu falei assim, no livro de Esdras e Neemias,
continuamente chama, depois que eles já estavam lá na terra faz algum tempo, eles eram chamados de exilados, os filhos dos exilados, os que voltaram da Babilônia, porque tinha que fazer uma distinção. E a distinção era a linha desse grupo selecionado, desse grupo que Deus está preparando para dar continuidade ao seu plano de redenção. Esse grupo não é o grupo dos que ficaram na terra, e isso pode até parecer estranho. Quem tinha mais chance de manter a sua identidade e continuar na posição certa diante de Deus, se eu fosse pensar, mesmo que fosse um grupo dos mais pobres, dos mais simples, dos que não tinham tanto entendimento sobre a lei, sobre as coisas, né, os serviços na casa de Deus, mas quem teria mais possibilidade de manter sua identidade de tribos e de povo de Deus seriam aqueles que ficaram na terra, mas não foi o que aconteceu. O que aconteceu é quem era o grupo, quem formou o grupo dos que realmente iam dar continuidade ao plano de Deus, o grupo não foi os que ficaram na terra, e não foi também os outros exilados que não voltaram. Agora deixa eu explicar isso rapidamente, antes de você chegar a uma conclusão errada. Deus não está rejeitando esses outros grupos. Só para a gente pensar sobre os samaritanos. Os samaritanos fizeram uma mistura abominável para Deus, misturar adoração a Deus com adoração a outros deuses e outros princípios e outros costumes. Mas nós temos a história de como Jesus veio e alcançou a mulher samaritana e abriu uma porta para que toda a cidade dela ouvisse e recebesse as boas novas. Então Deus não está discriminando, rejeitando esse povo, esses outros grupos. Vamos pensar nos outros exilados que não voltaram. Todo o livro de Esther, que é mais ou menos nessa mesma época, uns 50 anos depois desses fatos que estamos estudando aqui, todo o livro de Esther acontece entre os outros exilados que não voltaram para Israel. Então você tem Mordecai, você tem Esther e todas as outras pessoas que eram tementes a Deus no livro de Esther, que não voltaram para Israel e que fazem parte de um grande plano de Deus. Deus usou, tem aquela frase famosa, né, que Mordecai fala com Esther, fala assim, quem sabe Deus te colocou no trono para um tempo como este, um tempo apropriado, um tempo importante. Então eu estou dizendo isso para dizer, olha, Deus não está rejeitando as outras pessoas, mas isso sempre em relação, comparando Israel com as outras nações, com os árabes, com os outros povos, Deus não está dizendo, eu só quero salvar judeus. O meu plano eu vou casar com a nação de Israel só. O plano de Deus desde sempre, desde o chamado de Abraão eu quero que você seja uma bênção para todas as nações. Sempre o plano de Deus é a humanidade, a terra toda, todas as nações. Então nós nunca podemos perder isso de vista, nunca podemos esquecer, isso que aconteceu muitas vezes na história, acontece com a igreja. A igreja cristã muitas vezes acha que Deus só se interessa com ela. Não, Deus tem muita gente, como ele fala em João 10, né? Ele fala, eu tenho muitas ovelhas de outros apriscos. Então nós precisamos entender o amor de Deus, mas precisamos entender que Deus tem uma estratégia. Então essa estratégia é que ele está usando os exilados. Não são os habitantes da terra, mesmo que lá tivesse pessoas fiéis a Deus. Nós não estamos eliminando essa possibilidade. A Bíblia não fala. Mas podia ter, como tinha no tempo de Elias, podia ter 7.000 que não dobraram o joelho para Baal. Mas Deus estava usando os exilados. Então, nós precisamos guardar essa tensão.
Deus pegou os exilados. Foram os exilados na Babilônia que mantiveram sua identidade de sacerdote, de levitas, de pertencer a várias tribos, de ser cantores, enfim, de ter vários chamados, identidades. Foi lá na Babilônia que eles mantiveram isso. Não temos registro disso naqueles que ficaram na terra. Então, e a minha que lição, o que eu tiro disso? Tem coisas, eu sempre falo que tem coisas que a Bíblia fala, a gente não precisa ficar especulando. Agora, tem outras coisas que a gente vai perguntar. Deus, mas por que o Senhor queria usar os exilados? Por que só eles? Por que não podia ser outros grupos ou outras misturas, ou assim, um pouco aqui, um pouco ali? Por que também eles não podiam fazer uma parceria com esse povo que fala assim, vamos construir juntos? Então, nós precisamos entender um aspecto importante do plano de Deus. Quando vamos fazer um paralelo com o povo que Deus tirou do Egito. Uma das coisas que Deus exige para que um grupo seja usado por Ele, para que esses 300 de Gideão, que eu gosto de usar muito esse exemplo, porque Deus descartou, num certo sentido, 31.700 soldados. Ele tinha um exército de 32 mil homens. Ele descartou 31.700, ficou com 300 homens só. Por que Deus quer usar um grupo pequeno? Porque Deus gosta de usar poucos, fracos, para que essas pessoas não se tornem arrogantes, prepotentes, achando que eles são, eles vencem porque eles são fortes. Deus quer usar um grupo pequeno. Claro que tem outros fatores ligados, e muitos desses fatores só Deus sabe, por que Ele escolhe uns. Né? Ele colocou o exército de Gideão para fazer uma prova, como é que eles iam beber água e tal. Deus tem várias maneiras de selecionar, mas Deus não está rejeitando os outros. Deus não está, de fato, descartando. Teve uma hora que todo o exército de Israel, os 32 mil e talvez outros ainda, foram correr atrás do inimigo quando a vitória virou, né, assim, a batalha virou e os inimigos estavam fugindo. Então era hora de todo o exército entrar e realmente infligir uma vitória total. Tem um momento em que Deus chama, mas Deus usa um pequeno remanescente. Isso é um caminho de Deus. Agora, esse remanescente, seja pequeno ou não, no tempo do primeiro êxodo, do êxodo do Egito, todo o povo de Israel estava ali sendo escravizado pelos egípcios. E desde aquele momento, quando Deus fez a intervenção, abriu o Mar Vermelho e teve toda a libertação da Páscoa, a morte dos primogênitos e tudo mais, Deus se tornou conhecido e o povo ficou conhecido. Deus ficou conhecido como Deus que libertou o povo do Egito. Mas o povo ficou conhecido como os escravos libertos do Egito. E Deus fez questão, a gente até pode falar assim, por que Deus não apagou da memória? Vocês nunca mais pensem que vocês eram escravos, vocês não podem ter essa baixa autoestima, vocês não podem ficar pensando, eu era escravo. Não, Deus faz questão. Vocês precisam se lembrar, vocês eram escravos no Egito. Vocês estavam ali, e se não fosse eu libertar vocês, vocês estariam lá até hoje. Então, durante a história, anos, séculos depois, Deus falou assim, lembrai, vocês precisam lembrar que vocês eram escravos, vocês precisam lembrar que eu tirei vocês. E tem muitos textos que eu não vou poder passar para vocês agora, mas tem muitos textos nos profetas, principalmente Isaías, Jeremias, tem vários textos que falam
que Deus tirou o povo da fornalha da aflição. Tem um que eu vou até passar a referência, em Deuteronômio 4:20, Moisés, Deus falando por meio de Moisés, ele fala assim: eu tirei vocês da fornalha da aflição. Então, Deus fez questão de enfatizar, e não só de enfatizar, Deus fez com que eles passassem por aquela experiência, que durou séculos. Deus queria colocar isso no DNA. Nós éramos escravos, e nós agora somos uma nação de escravos libertados. Essa é a nossa identidade. E eu fiquei pensando, por que ficar sempre chamando esse povo de exilado? Eles já tinham voltado, para de chamar de exilado. Eles são agora os habitantes de Jerusalém. Não, eles foram chamados de exilados porque outra vez, esse povo que ficou na terra não passou pela experiência do exílio. Eles não passaram pela disciplina, eles não passaram pelo processo de purificação. Muitas e muitas vezes Deus fala: eu vou apurar vocês como prata, eu vou apurar vocês como aqueles que eu tirei toda a impureza, vocês vão passar pela fornalha da aflição. Então, essa, na minha leitura, eu perguntando, por que será que os exilados, que esse povo, esse grupo, não podia ser chamado de outro nome? Um pouco porque tinha que fazer a distinção. Nós não somos desses que fizeram uma mistura. Infelizmente, e aqui entra num assunto bem complexo, eu só vou tocar por cima, porque é uma coisa, eu tenho sempre falado que tem os fatos literais que aconteceram com a nação de Israel e que vão acontecer, as profecias. Então nós temos a história da nação de Israel, e tanto as coisas que aconteceram no passado, que mostram o que vai acontecer no futuro, porque são ciclos, são coisas que se repetem, como tem também profecias que falam de um outro retorno, de uma outra restauração. Então tem as coisas que vão acontecer, Deus vai restaurar sua casa em Jerusalém, Ele vai restaurar seu trono, Ele vai restabelecer, Ele vai colocar uma pessoa no trono de Davi, que é o próprio Jesus. Então nós temos essas profecias literais, mas nós também temos o encontro e o cumprimento espiritual. Tem as coisas que acontecem na igreja, porque Deus está fazendo um grande plano literal com o povo natural de Israel e um plano espiritual, e Ele vai juntar os dois. Então Deus está fazendo algo com seu povo também. E o que significa isso? Porque nós vemos, temos falado em outras aulas sobre a importância da terra. Deus quer aquela terra. E não é uma outra terra, que lembra que no século XX, ou até acho que no século XIX, quando eles estavam falando sobre sionismo e ter uma terra para o povo judeu que não tinha, eles acharam tão difícil pegar essa terra de Israel de volta para eles, que eles começaram a pensar num lugar na África, eles começaram a pensar em outras opções para ter uma terra, mas isso não é o plano de Deus. Deus faz questão que seja aquela terra que Ele prometeu para Abraão. Só que desde sempre, quando foi o tempo de Abraão, que Deus falou com ele: eu vou dar essa terra para os seus descendentes, mas eu vou dar no tempo certo, porque tem um povo, os cananeus, que habitam essa terra, e é no tempo que eu vou dizer quando isso vai acontecer. E Deus é justo, Ele não vai tirando os cananeus porque eu dei essa terra para vocês, eu gosto de vocês e eu não gosto dos cananeus. Tem justiça, tem um momento no plano de Deus, e num momento quando o povo cananeu, eles passaram de uma linha dessas abominações, de oferecer os filhos
para os deuses, e por isso que ele ficou muito bravo com o povo de Israel também. Falou assim: se vocês fizerem assim, vocês também vão ser expulsos da terra. Então, existe uma briga, até hoje, literal e espiritual. Existe uma briga sobre essa terra, a terra física e a terra do reino de Deus. O que é a terra? É o território, é a base. Tem que ter uma terra para Deus estabelecer o seu reino. Mas tem essas outras pessoas, os exilados voltaram, mas tinha esses habitantes aqui. Agora é interessante que no tempo de Josué, Deus falou: vocês vão entrar, vocês vão expulsar essas nações. Mas depois chegou uma hora em Juízes, no final de Juízes 2, início de Juízes 3, Deus fala assim: olha, eu não vou tirar todos os povos, porque vocês precisam aprender a guerra e vocês precisam ser provados para saber se vocês vão se manter fiéis a mim ou não. Então existe uma luta espiritual e natural, e nós vemos isso até hoje. Os palestinos, os árabes ali, e são pessoas que Deus ama também. E como que vai ser isso? A igreja apoia os judeus e abomina os palestinos? Não, nós temos que esperar. Deus tem a chave para isso. Então, esses habitantes, no tempo de Zorobabel, esses habitantes, em nenhum momento Deus falou assim: vocês vão chegar lá e expulsar esse povo contaminado, esse povo misturado. Não, eles não seriam expulsos. Eles continuaram, tempo de Jesus, os samaritanos, eles continuaram lá. E Deus ama também. Como eu falei, Deus foi alcançar os samaritanos. No livro de Atos, os apóstolos foram pregar na Samaria, e Deus visitou e derramou o Espírito Santo sobre o povo lá também. Então Deus não rejeita nem os samaritanos, nem os árabes, nem as outras nações. Ele quer usar esse remanescente dos exilados, dos ex-escravos. Ele quer esse povo, mas esse povo precisa manter a posição de humildade, precisa manter a posição de ser um pequeno grupo que Deus moveu nos corações. Alguns Deus não moveu para voltar. Mordecai, Deus queria que ficasse lá, tinha uma função para ele, para Esther e para muitos outros. Então tem pessoas que ficam na Babilônia, tem pessoas que estão na terra, mas tem algo que Deus quer fazer. E aí vem essa questão final para hoje, né, para a gente pensar. Por que Zorobabel não, realmente ele fez o certo, ele e os outros que estavam juntos, né, essa liderança, por que eles falaram assim: nós não podemos construir junto com vocês? Por causa dessa mistura. Eu vou ler um texto bem conhecido no Novo Testamento, e eu vou ler e depois eu vou também falar que nós precisamos ter muita cautela em como a gente aplica isso. Mas tem um texto que fala desse princípio de Deus. Como que Deus quer restaurar a sua casa? Como que Deus quer trazer unidade? A gente pensa: poxa, Zorobabel, eles deviam ter aceitado a proposta, eles deviam ter... vocês servem o mesmo Deus? Ótimo. Logo, logo vocês vão esquecer dos deuses pagãos. Mas não, ele realmente não podia. E ele sabia que, no fundo, a questão maior não era o fato só que eles eram misturados, mas o fato que eles não eram sinceros, porque isso se revelou logo em seguida, que eles começaram a buscar outras formas de se opor. Já que eles não puderam fazer a parceria, eles se rebelaram e falaram assim: nós vamos impedir de toda forma possível. E eles conseguiram fazer a obra de construção da casa de Deus parar por 16 anos, que é muito tempo. 16 anos ficou parada a construção. Então vamos ler em 2 Coríntios 6, que fala o seguinte:
versículo 14, 2 Coríntios 6, 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que harmonia ou concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte ou parceria tem o fiel com o infiel? Que consenso ou acordo tem o templo de Deus com os ídolos? Pois vós sois santuário do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo, pelo que saí do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo e eu vos receberei. E capítulo 7, versículo 1 fala que nós devemos nos purificar de toda a impureza da carne e do espírito. Gente, isso aqui é muito sério e é muito difícil de achar o equilíbrio certo. Como eu já mencionei, nós somos tolerantes quando nós devíamos ser intolerantes. E nós somos intolerantes quando nós devíamos ser mais abertos. Então, nós temos que realmente buscar discernimento do Senhor. Isso aqui não é uma coisa fácil. As pessoas geralmente aplicam esse versículo a casamento misto, e pode ter uma relação com isso sim, mas a questão é uma questão de coração. E como eu disse, o que Deus está fazendo no seu processo de apurar um remanescente, de separar, ele manteve puro, pelo menos assim, não estou dizendo que o povo na Babilônia não fez nada de errado, porque o livro de Ezequiel mostra quanto que os que foram para o cativeiro ainda estavam com a idolatria no coração. Mas de alguma maneira Deus tratou com aquela impureza no cativeiro babilônico, porque a história nos mostra que o povo de Israel, que voltou do cativeiro, nunca mais foi para a idolatria. Deus realmente curou de uma doença recorrente durante toda a história anterior. Eles estavam sempre voltando para a idolatria. E no cativeiro eles foram curados. Eles nunca mais foram para a idolatria. Eles tiveram outros problemas. E o próprio livro de Esdras vai mostrar os perigos e as coisas que poderiam ter acontecido e que estavam acontecendo já naquele tempo. Então, eles não eram pessoas perfeitas ou puras perfeitamente. Mas Deus purificou, Deus tratou. Por isso que Deus quis usar os exilados, porque eles tinham passado por um processo de separação. Então, é uma coisa inimaginável. A gente ia pensar que na Babilônia que eles iam cair na idolatria de vez. Mas não, Deus preparou de tal forma, Deus tratou de tal forma, que eles voltaram curados da idolatria. E a questão aqui é que eles não podiam fazer uma aliança, um jugo desigual com esses habitantes da terra, porque eles não estavam, isso nós temos que ir além das palavras. As palavras podem ser muito boas. Nós queremos construir a casa de Deus com vocês, nós estamos buscando a Deus desde aquele tempo atrás, mas a história mostra que não, eles não estavam buscando a Deus de verdade, estavam simplesmente misturando as religiões para ver se não tinha alguma maldição, os leões matando, coisa assim, mas eles não tinham o verdadeiro culto a Deus. Então Deus não queria que eles formassem, como esse texto em Coríntios fala, Deus falou assim, que harmonia há entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? E que acordo, consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Então, para levantar a casa de Deus, os inimigos sentem que há uma ameaça, quando chegou a esse momento de lançar os fundamentos da casa, e aquela celebração realmente despertou a ira satânica contra eles. Então, era preciso, e é preciso até hoje, entender
quando a proposta de unidade, de união, de parceria é uma coisa falsa, é uma armadilha, é uma coisa que é para desviar, é uma estratégia para que as pessoas não sirvam a Deus de verdade. Vamos fazer uma parceria e vamos misturar, vamos aceitar coisas que Deus não aceita e colocar no meio. Agora, depois, a casa de Deus se torna um lugar para alcançar todos os povos. E Deus ama todos. A casa de Deus é para ser uma casa de oração para todos os povos, como fala em Isaías. Agora, esses textos, todas essas situações, podem ser muito mal interpretados. Porque nós podemos ser tolerantes quando Deus não quer, e nós podemos ser intolerantes quando Deus quer que a gente tenha um coração aberto. Então, essa linha não é uma fórmula, eu não poderia, assim, a gente pode explicar, é uma questão da verdadeira adoração a Deus, mas como que nós vamos saber? Como que nós vamos entender? Quantas coisas nós estamos falando de restauração, de voltar aos princípios, de voltar ao terreno do reino de Deus. Quantas vezes as pessoas pensam que tem o reino de Deus, mas tem tudo misturado com motivações, com deuses falsos, que é o homem se exaltando, que é o homem tomando o lugar de Deus. Nós temos isso na história, vez após vez, até hoje. Nós estamos sempre lutando contra esses adversários que falam, eu quero te ajudar, eu quero começar a construir com você, mas não num sentido sectário, nós somos os puros, os outros não podem nos ajudar, mas nós temos que ter muito discernimento para entender qual é o espírito, qual é a linha que vai nos tirar do centro. Nós falamos sobre os alicerces, os fundamentos, o fundamento que é Jesus. Como nós podemos ver a casa de Deus edificada se tem mistura, se tem impureza no sentido de não ter um coração verdadeiro para Deus, de não colocar Deus no centro, porque impurezas todos nós temos. Deus sabe que Ele vai ter que nos purificar para que nós sejamos um templo para Ele. Mas existem coisas que comprometem, é isso que Paulo está falando aqui, e é isso que representa a recusa de Zorobabel de não aceitar a parceria dessas pessoas que não estavam fazendo uma proposta sincera. Eles queriam, na verdade, ter um jeito de infiltrar, um jeito escondido de contaminar o verdadeiro culto a Deus. Então, tem momentos em que nós temos que falar assim, não, nós recebemos um mandato de Deus. Eu creio que hoje isso tem mais a ver com um entendimento de qual é o verdadeiro alicerce, qual é o fundamento em Jesus. Porque se nós misturarmos o fundamento, como aquele versículo fala em Salmo 11, se os fundamentos forem destruídos, o que o justo vai fazer? E que Deus vai fazer com uma casa que é feita com uma mistura errada desde o fundamento? Então, não é uma questão, nós vimos isso tantas vezes na história, eu quero realmente frisar isso, que em muitas maneiras, deixa eu só tentar pintar um quadro geral, porque eu não estou atacando nenhuma igreja, nenhum movimento, nenhum líder, mas a igreja, de maneira geral, isso inclui igrejas históricas, igrejas pentecostais, grupos livres, católicos, evangélicos, judeus messiânicos, isso inclui todo mundo. Nós temos uma tendência de misturar, de perder a essência e de aceitar a introdução de elementos estranhos.
nós estamos vendo muitas vezes igrejas que, assim, a característica em geral é a igreja combate o mundo, às vezes em aspectos que estão afastando as pessoas de Deus. E a gente está usando esse tipo de versículo para dizer, não, né, a igreja não pode ter nada a ver com isso, com aquilo da sociedade. E Jesus, ele não tinha esse tipo de separação, ele comia com publicanos, com prostitutas, ele não tinha problema. Se fosse hoje com homossexuais, eu não estou dizendo que ele aceitava o estilo de vida, eu estou dizendo que ele não se separava dessas pessoas. E a igreja se separa da maneira errada e se mistura da maneira errada. Então, nós precisamos realmente entender quem são, como nós podemos ser realmente o grupo exilado, o grupo dos ex-escravos, o grupo que está voltando do cativeiro, que não tem moral, que não tem poder. Quem tinha poder político? Nós vamos falar sobre isso na próxima aula. Mas quem tinha o poder político para escrever cartas para o rei, para tentar mexer com os pauzinhos e trazer influência? Eram esses habitantes da terra. Então, o poder político, a mistura da maneira errada e muitas vezes nos fechando contra pessoas da maneira errada. Então, Deus tem um grupo, Ele vai selecionando, Ele quer um grupo que fique purificado da idolatria, purificado da exaltação humana, que tenha consciência. Nós somos exilados, nós somos ex-escravos, nós somos pessoas, nós não somos pessoas que têm status, nós não somos pessoas que têm acesso às autoridades, nós somos os exilados, nós não temos poder. Mas nosso propósito é edificar casa para Deus e que essa casa, edificada em pureza, possa abrir as portas e acolher, e receber, e mudar, impactar a vida de todas as pessoas para o reino de Deus. Então, que Deus nos ajude a realmente discernir essas diferenças e entender o que Deus está querendo fazer. Senhor, nós sabemos que ainda enxergamos com muita dificuldade, com muitos pontos cegos, principalmente nós não sabemos como retornar da Babilônia, como lançar os fundamentos, mas queremos ver esse mover do Senhor, trazendo a separação, que nós possamos sair da Babilônia, como esse texto em Coríntios 6 fala. Nós queremos sair, queremos nos separar da impureza, essa impureza do coração, essa impureza de motivação errada, essa impureza que contamina a tua casa. Nós queremos esse tipo de separação, que não façamos alianças espúrias, que não sejamos contaminados com desejo de poder, de grandeza, de dinheiro, de exaltação, de tantas coisas que nos contaminam e que podem trazer impureza, contaminação para a tua casa. O Senhor não quer isso, mas que essa casa possa ser edificada, que o Senhor possa estar conosco e que as pessoas, onde eles estiverem, em todo tipo, como o Senhor fazia na terra, que o Senhor possa alcançar as pessoas que precisam de Ti e não fazer separação, não ser intolerantes em coisas que o Senhor quer que nós abramos os braços e amemos todas as pessoas. Pedimos isso. Só o Senhor pode fazer isso, só o Senhor pode nos ensinar o caminho certo. Pedimos a tua ajuda, a tua intervenção, que o Senhor mova os corações, que o Senhor mova o processo de restauração. Pedimos em nome de Jesus. Amém.